sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Todos estão bem? Felizes? Abençoados? Aleluia. A Bíblia diz que a palavra abençoado, ela significa empoderado para ser vitorioso. Amém? Tem gente abençoada aí? Deus te deu poder para você ser abençoado. Por quê? Porque você é vitorioso. Aleluia. Quantos são os vitoriosos aqui nessa manhã? Aleluia. Sabe, irmãos, a imagem que Deus diz que nós já somos vitoriosos é aquela que um lutador entra no ringue. Eu sou da época do Mike Tyson, época do Maguila. Vocês lembram desses lutadores? Lembram desses homens que lutavam? Eu sou da época de ver aqueles homens, né? Meu pai gostava de ver aquelas lutas, o boxe, né? Falava antigamente. E aí eu via aquelas lutas. Sabe qual é a imagem que Deus diz que você é abençoado? É que você entra no ringue com o Mike Tyson, com o Maguila da vida. Só que você já entra vitorioso. Olha para você ver, você ainda vai lutar, mas você já ganhou aquela luta antes dela começar. É isso que Deus diz que você é. Você já é empoderado para ser vitorioso. Isso que significa abençoado na sua vida. Aleluia. Quando você recebe essa palavra nessa manhã, aleluia, receba no seu espírito, irmãos. E não deixa nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra de condenação vir sobre a tua vida. Repreenda ela. O acusador da nossa vida chama-se capeta, Satanás. E às vezes o capeta usa parentes, amigos. Mas veja bem, não é para ficar brigando um ao outro, não. É para simplesmente repreender Satanás. Porque Satanás é ele que é o nosso adversário. Aleluia. Não é um parente, não é um amigo, não é irmão de igreja. Nosso adversário é o capeta. Amém, meus irmãos? É ele que quer nos fazer fracos, desmotivados. É ele que quer nos levar para longe do corpo de Cristo. Agora Jesus não. Jesus nos quer o quê? Pertinho dele, com o corpo juntinho. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Aleluia. Acompanhe comigo nessa manhã. Essa manhã poderosa que Deus fez para nós. A palavra de Deus diz assim: e eu estou convencido. Olha que versão poderosa é essa. Paulo dizendo aos romanos: eu estou convencido que o quê? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você tem noção do que você leu? Quando a Bíblia diz que nada, jamais, absolutamente nada, vai te separar você do grande amor de Deus que há onde? Em Cristo Jesus. Ele está dizendo que é nada. Nada vai nos separar do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, irmãos. Nada vai se colocar diante de ti para que você não veja esse amor. Agora eu quero te mostrar em alguns versículos o que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus, pastor? O amor de Deus, primeiro, ele é inefável. O que é inefável, pastor? Que palavra é essa? Que não se pode nomear. É aquilo que não se pode descrever. É algo delicioso. É algo encantador que nos causa imenso prazer. O amor de Deus, então, ele é inefável, é delicioso, que nos causa prazer. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Ana, se você puder ficar aí, deixa ela, sua irmã ficar rezar. Obrigado, filhão. 2 Coríntios 9, 15, olha o que a Bíblia diz. O amor de Deus é inefável. Graças a Deus por essa dádiva tão
maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. É isso que é o amor de Deus. A palavra não pode expressar. Sabe, irmãos, quando eu olho para minha esposa, eu olho para ela e falo assim: amor, como eu te amo. Mas eu estou quando expressar isso? Para Deus, irmãos, o amor o amor de Deus, nós até podemos dizer: Deus, eu te amo. Mas, irmãos, para te dizer a verdade, só são meramente palavras. Porque quando a pessoa diz assim: Deus, eu te amo, muitas das vezes, não é o nosso caso, mas muitas das vezes, quando vem um sofrimento, uma tribulação, a primeira coisa que a pessoa faz é mostrar que na realidade aquele amor era um amor meio superficial. Você entendeu o que eu disse? Uma pessoa diz: eu amo Deus, eu vivo por Deus, eu faço por Deus, mas vem uma tribulaçãozinha, a pessoa já diz: Deus, cadê o Senhor? Deus, porque o Senhor deixou a doença na minha vida? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Ou seja, já começa a questionar aquele amor que ele disse que tinha ontem. Então, às vezes, eu dizendo com a minha esposa, eu falo: eu te amo, meu amor. Mas aí vai lá, deixa queimar um arroz e fala assim: que amor é esse que deixa o arroz queimar para o marido? Entendeu, queridos? No nosso amor com relação a Deus, irmão, deixa eu te dizer a verdade. Talvez ele seja superficial. Nós às vezes falamos algo, mas a verdade, o que nós vivemos é uma outra coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não fique triste com isso, não. Sabe o que você tem que fazer? Sinta-se amado por Ele. Sinta-se amada. Igual aquele filho pródigo. O filho pródigo, o menino cara de pau é aquele. Aquele é cara de pau. Todo mundo fala assim: pastor, ele arrependeu e voltou para casa. Aqui arrependeu que nada. Lê o texto direitinho. A Bíblia diz que ele teve fome e voltou porque estava com fome. Ele não voltou porque ama o pai, não, querido. Nós nos gabamos: eu amo Deus que nada. Basta uma dorzinha no dedo do pé, como o primeiro motivo de nós não estarmos reunidos com o corpo de Cristo, nós não vimos, é ou não é? Porque a pessoa que fala assim: eu amo Deus. Então, meu filho, vou te falar uma coisa: era para ele vender tudo, andar só aí, ó, abençoando, sendo missionário, sendo um pastor, limpando a igreja, dormindo na igreja, fazendo as coisas para os outros, ajudando com o último centavo dele. Aí sim eu falava: poxa, esse ama a Deus mesmo. É ou não é, irmão? Eu falo que eu amo a minha esposa, mas não faço tudo por ela. Está vendo que nosso amor, nosso símbolo, nosso decreto de amor, ele ainda é um pouco superficial. Mas o amor de Deus por você não. Ele é sem palavras, que nem ninguém consegue expressar. Que amor lindo é esse? Sinta-se amado. Aleluia. Amém, irmãos? Não é proibido falar aleluia, glória a Deus, irmãos. Pode falar à vontade. Isso até me motiva, me deixa mais alegre. Aleluia. Pode dizer aleluia, glória a Deus até estourar esse forro aqui. Aleluia. O amor de Deus não conseguimos expressar. Segunda coisa que o amor de Deus é: o amor de Deus não pode ser apagado. Os irmãos bem sabem, que nós fazemos parte do ministério que trabalha com casais. Nós amamos trabalhar com casais. Muitos irmãos sabem do nosso compromisso com casais. Nós trabalhamos com casais do Brasil inteiro. Nós fazemos parte do ministério do Aliança Amor Incondicional, da FFI, do Craig Hill, ministério internacional, ministério maravilhoso. E nós amamos esse ministério com casais. Os irmãos sabem disso. Os irmãos também sabem que quando um jovem encontra uma jovem, é só love, é ou não é, irmãos? É só amor, é ou não é? Nossa, é amor pra cá, eu não vou dar conta de dormir. Ai, aquela Adriana é linda, gente. Ai, o cheiro dela, o cara fica cheirando. Ele abraçou ela, aí fica cheirando. Nossa, o cheirinho dela ficou aqui em mim. Ah, irmãos, quando eu comecei a namorar a Adriana, eu abraçava ela, pegava aquele perfume dela, eu dormia com a mão assim, ó, cheirando. Nossa, Jesus, doidinho para encontrar ela amanhã. Aí eu cheirava a minha mão, ficava doidinho para encontrar ela. E eu morava, irmão, a 2 casas longe da casa dela. Na mesma rua nós morávamos. Mas eu era tão apaixonado, irmão, aquela paixão, aquele negócio. E quando ela passava para ir, eu fazia questão de ver ela passando e ir para a escola. Eu sentava na porta só para ver ela passando, dar tchau para ela. Nossa, aquilo era bom demais. Isso é uma história de amor de quase todo mundo, irmão.
A gente ia no shopping, nossa, pegado na mãozinha. Oh Deus, é meu troféu, minha mulher, aleluia. Amor, irmãos, que amor era esse? É ou não assim? É ou não é os casamentos quando começam? Os namoros quando começam, é tudo assim. É ou não é, irmãos? Mas o que acontece quando um casal desentende e separa? Você quer ver o diabo, não quer ver o ex-marido, não é? Quer ver o capeta, não quer ver a ex-mulher. Geralmente é assim, geralmente, não são todos não. Não vamos generalizar, não é verdade? Mas aquilo que começou com amor tão grande, agora termina com ódio enorme. É ou não é assim? Sabe por quê? Porque esse amor apagou. Agora, tira essa visão de amor eros que eu te mostrei. Deixa eu te mostrar o amor eterno do Pai. Cantares, capítulo 8, versículo 7. Olha o amor de Deus por nós. Presta atenção. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Esta é a imagem do amor de Deus por você. Nada nesse mundo pode apagar o amor de Deus por você. Mesmo que você pegue o seu contrato e diga: Deus, eu quero me separar de ti, Ele continua dizendo: eu te amo e vou te amar para sempre. Ei, fique nesse amor, meu irmão, pelo amor de Deus. Terceira coisa que esse amor é, abra comigo aí em João capítulo 13, versículo 1. Esse amor é incansável, incansável. Olha para você ver. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora. Chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. O amor de Deus por você é incansável, não tem limite. Sabe, irmãos, o amor de Deus por nós não é até que aconteça alguma coisa. O amor de Deus por nós não é até que alguém o traia. O amor de Deus por nós não é até que alguém o fira. O amor de Deus por nós não é até nós desprezarmos Ele. No amor de Deus por nós é até Ele fazer algo de mal conosco. Não! A Bíblia diz que o amor de Deus por nós é até o fim. Aleluia! Quem tem amor maior do que esse? Ninguém. Quarta coisa, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que o amor, ele é indispensável. Olha o que diz Efésios. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Pastor, uma vida de pecado, eu vivi em pecado, eu traí ontem, eu fiz isso anteontem, eu acabei fazendo o que não devia. Ai, Deus está longe de mim, pastor. Ei, olha o que a Bíblia está dizendo. Ele te amou mesmo você estando no pecado. Sabe quando você vivia longe de Deus, falando mal de crente, quando nem crente você era, quando você não tinha nem prazer em igreja evangélica, quando você não gostava desse povo chamado os crentes, o povo da Bíblia, do livro da capa preta, quando você não gostava desse povo, ou até às vezes você sentia uma paixãozinha, um olharzinho por esse povo, mas você não gostava de estar junto com eles, mesmo sendo você pecador, a Bíblia diz que na sua infinita misericórdia e graça, no seu depósito, no seu banco imenso de misericórdia, Ele te amou tanto assim. Que amor é esse? Mais um, irmão. O amor de Deus é constrangedor, 2 Coríntios. O amor de Deus constrange. Aleluia. 2 Coríntios 5,14 diz assim, ó: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos
morreram. Presta atenção nesse versículo, tanto que ele é lindo. Segura aí, irmão. Segura aí. O que a Bíblia diz que nos impulsiona? O que a Bíblia está dizendo que nos impulsiona? Isso aí é na nova aliança. Na antiga aliança, o povo achava que quando eles pecavam, aí eles tinham que sofrer, que era uma punição, era um sacrifício que eles tinham que fazer, para que Deus então os abençoasse de novo. Então nós, irmãos, nós hoje, nós temos a mania de dizer o seguinte: ou vai pelo amor ou pela dor. Deus não provoca dor na vida de ninguém para ele seguir Jesus. Para com isso. Deus não é objeto de sofrimento. Deus não traz a ira, a dor, a enfermidade. Deus não traz a morte para ninguém chegar a Ele. Sabe por quê? Porque um dia a doença vai acabar, o sofrimento vai acabar, o luto vai terminar. E aí, se aquela pessoa foi pela dor, que isso acabar, o que vai acontecer? Ela sairá da presença, sairá de Deus, sairá da igreja, sairá do corpo de Cristo. Está entendendo, irmão? Então a Bíblia diz que o quê? O amor dele é que nos constrange. Irmão, aquele negócio de nós ouvirmos dizer que o pastor tem que mostrar o pecado da igreja, tem que falar o pecado, prega contra o pecado, isso é conversa de quem vive na antiga aliança. Eu vivo na nova, eu prego é o amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. É o amor que nos constrange, irmão. Sabe, meu filho, faz uma coisa errada, aí tem hora que a vontade é pegar o chicote mesmo e chegar no chinelo, no traseiro mesmo. Tem hora que a vontade de tirar o celular, tirar o videogame e falar: a partir de hoje você não tem nada, e eu tô nem aí. Vai ficar dentro daquele quarto lá enfurnado e fica com depressão, opressão, tudo são na sua vida, tô nem aí. A vontade do pai às vezes é ser grosso, né? É fazer isso. A vontade do pai às vezes é fazer isso. Mas sabe o que ia adiantar? Nada. Sabe o que ia acontecer? Ia ficar fechado, ia ficar lá triste no canto. Meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim. E era isso que ia acontecer mesmo. Mas sabe o que acontece? Faz uma coisa errada do mesmo jeito. Aí às vezes eu sem celular por um dia, aí quando chega uma hora, passou, já pega esse tranqueiro para mexer. Aí eu vou abraçar ele e falo assim: filhão, pai não queria que você fizesse isso não, cara. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Ele vem correndo para mim com lágrimazinha, me abraça: ô pai, desculpa, viu pai, vou fazer isso de novo não. Você está entendendo, meu irmão? Agora, se eu bato, você acha que eu ia ter essa reação dele? Você acha que eu bato, dou um cacete, xingo, esbravejo, falo que não presta, que não vai dar nada? Você acha que ele vai chegar em mim? Vai nunca, meu irmão. O que a Bíblia está dizendo? Que o amor de Deus é que nos constrange. Quanto mais nós erramos, mais Ele diz: eu te amo. Não estou dizendo para errar não, amém? Estou dizendo para viver no erro não. Eu estou dizendo que inconscientemente ou inconsequentemente, quando nós errarmos, quando nós fizermos algo errado, porque o pecado para nós é tipo a casca de banana, irmão. Você não fica premeditando não. Aí eu vou lá brigar com a minha comadre, que a comadre falou de mim. Vou anotar aqui, aquela comadre vai ver, dá uma perda daquela comadre, eu vou dar umas safanadas, eu vou falar as verdades para ela. Não, crente não é assim não. Crente não é assim não, irmão. Meu marido, deixa ele vir, ele está demorando, de novo demorando, vou dar uma surra nele, e não vai ter festinha também não. Não adianta chegar perto de mim que não tem festinha essa noite. É assim mesmo comigo, tá achando o quê? Marido, besta, ficou preso no trânsito, coitado. Você está entendendo, querido? Não é a ira que nos constrange, é o que? O amor de Deus. Quantos pode dizer amém? Antigamente, quando eu converti, eu era tão besta. Eu gostava de ver aqueles pastores pregando, falando contra o pecado, falando aquelas palavras duras. Aí eu falava assim: é isso aí, aleluia, glória a Deus. O crente tem que receber essas palavras duras mesmo. Até eu conhecer o amor de Deus. Não sou merecedor dele, mas ele quer me amar do mesmo jeito. Quantos pode dizer amém? É o amor que constrange. Quando nós erramos, ou quando nós estamos ali, e ele está dizendo assim: eu te amo. Nossa, irmão,
Isso nos constrange. Você está entendendo? Lembra daquele cara que teve a filha morta? Isso repercutiu no Brasil, no mundo inteiro, no mundo. A filha morta por um estuprador, matou, estuprou a filha. E aí o cara foi lá na cadeia dizer: eu te perdoo. Nossa, que é isso? Que amor é esse? Aquele amor entrou rasgando o coração daquele homem, daquele estuprador, daquele assassino. Quando entrou rasgando, aquele homem teve tudo desconstruído na vida dele. E aí ele pôde pensar duas vezes: o que eu fiz? Está entendendo, irmão? O amor de Deus é que nos constrange. E por último, o amor de Deus é infindável. 39. Olha o que nós já lemos: nem altura nem profundidade, em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo. O amor de Deus não tem fim, meus irmãos. Não tem fim, não tem fim. É você hoje, é amanhã, é você morto, é você estando lá embaixo na terra, você estando no mais alto montanha, no mais profundo vale. Se você estiver lá embaixo no submarino, a tantos metros de abaixo da água, se você estiver lá em cima no avião, lá em Marte, não interessa, aonde você estiver, o amor de Deus é com você. Quantos podem dizer amém? Então nós podemos resumir nessa manhã, e eu posso resumir contigo dizendo que Deus te ama. Repita comigo: Deus, repita com mais forte: Deus me ama. E isso é um fato, irmãos. Isso é um fato, acabou. Deus te ama e pronto. Por mais que outras coisas aconteçam, tenha na sua mente: Deus me ama e pronto. Amém? Mas deixa eu te falar, como é esse amor? O Senhor falou das formas desse amor e das suas nuances desse amor. Mas como que acontece esse amor na minha vida, pastor? Olha o finalzinho de Romanos: o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te ama a tal ponto de dar o único filho dele para morrer por você. Este é um amor sem limites. Amém? Então vamos lá. Mas pastor, eu não sinto isso. Eu não sinto esse amor. Muitas vezes eu sinto que Deus está distante de mim. Eu sinto que parece que Deus não está perto de mim. Muitas pessoas dizem isso. Isaías capítulo 59. Vamos ler. Por que muitas pessoas, elas têm vários motivos para dizer que Deus está longe delas, que Deus está distante. Tem muitos motivos, mas um é por causa desse versículo. Isaías capítulo 59, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz: foram suas maldades que separaram de Deus, foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Quem lembra desse versículo? Tem gente que sabe mais desse versículo do que João 3,16. Às vezes ele não sabe falar a referência, mas ele gravou tanto esse versículo na cabeça, que diz que as minhas maldades e os meus pecados farão separação entre Deus e nós. Tem gente que gravou esse versículo, mas não gravou João 3,16, porque o amor de Deus é tão grande, tão enorme, que deu seu Filho único para morrer por você. Sabe, irmãos, tem gente que gravou esse aqui e fala dele com muita propriedade. Pastor, não, Deus não está na vida do irmão, Deus não está na vida da irmã, por causa dos pecados, por causa do erro, por causa disso e disso. Mas deixa eu te dizer outra coisa mais linda e importante, que é muito melhor, a verdade verdadeira. Veja bem, no versículo 1, meus irmãos, no versículo 1 desse próprio capítulo, olha o que a Bíblia vai dizer. Olha o que Deus está falando através do profeta para o povo, para esse mesmo povo de Isaías 59. A Bíblia diz assim: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Antes do povo começar a dizer que os pecados fazem separação entre Deus e nós, Deus está dizendo: eu não sou surdo não, eu quero te abençoar. Amém, meu irmão?
Deus está dizendo primeiro. Então sempre o primeiro de Deus vem o quê? O amor. Sempre em Deus vem primeiro o amor. Sempre vem primeiro o amor. Aleluia. Sempre primeiro o amor de Deus. O braço de Deus, irmão, não está encurtado não. O braço de Deus não está com defeito, para que ele não possa pegar e dar água para o sedento. O braço de Deus não está fechado, para que ele não possa pegar o alimento e dar para aquele que tem fome. O braço de Deus está estendido para dar àqueles que pedem. Tem que pedir. Você está entendendo comigo, irmão? Amém? Então Deus, irmãos, primeiro, Ele quer salvar, Ele quer abençoar. Isso é um fato. Por quê? Por causa do seu grande amor. Agora, vamos analisar também o contexto de Isaías 59. Que o povo, sabe o que acontece na vida da igreja hoje? Sabe o que acontece na vida da comunidade cristã hoje? É que muitos, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Muitos, eles vivem na graça. Amém? Mas com um pezinho na lei. Está entendendo? Eles vivem na nova aliança. A nova aliança é a graça, Jesus Cristo. É uma nova aliança. Eu vou mostrar para vocês que Deus mesmo cancelou a antiga aliança. A Bíblia diz que Deus cancelou a primeira aliança, irmãos. Mas veja bem, qual é o problema, pastor, que nós temos hoje? As pessoas que estão na nova aliança, mas que gostam do pezinho na antiga aliança. Está entendendo? É como se, presta atenção em mim. É como se um namorado arrumasse uma mulher, uma noiva, uma moça, arrumasse um namorado. E namorasse esse cara, namorasse, aí tivesse um filho, 2 filhos com ele. Mas aí de repente, eles falassem, não, nós não podemos ficar juntos mais, porque nós descobrimos que nós temos um parentesco, nós estamos meio irmão, não podemos ficar juntos. Aí eles, nossa, nós não sabia disso. Foram filhos de pais que desencontraram e tal, e tiveram 2 filhos, meu Deus, vamos separar, largou. Aí essa menina vai e arrumou outro marido, casou com outro marido, está bem com o marido hoje, só que de vez em quando ela vai lá passear com seu meio-irmão para ter uns love. Está entendendo, querido? São gente semelhante com a parábola que eu contei. Tem gente que vive desse jeito, vive na nova aliança, em Cristo Jesus, é na graça, mas de vez em quando vai lá na lei, pegar principalmente versículos como esse. Para quê? Para sustentar a sua fragilidade. Irmão, deixa eu te mostrar o contexto que está aqui em Isaías capítulo 59. Você vai ficar assim, ó. Alguém está falando. Até no versículo 8 do capítulo 59, alguém está falando em segunda pessoa. Está falando, vocês, eu, tu. Falando em segunda pessoa. Tu, vocês estão isso, vocês estão aquilo, vocês estão longe de Deus. Quer ver? Vamos ler. Põe no versículo. Põe no versículo 7 também. Versículo 7 e 8. Vou te mostrar, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Seus pés correm para fazer o mal. É alguém que está falando para alguém, sabe? É como se eu usasse a figura da minha esposa. Amor, você só faz o mal. Você é ruim demais. Você está entendendo, irmão? É alguém que está relatando o pecado do povo. Alguém está dizendo sobre o pecado do povo. Alguém está apontando o pecado do povo. Então olha como que ele está dizendo. Seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Olha, é alguém como se fosse eu, como alguns crentes amavam, né? Os pastores vão poder expor o pecado de todo mundo. Aí eles, né? Oh, glória! Aí quem não tem pecado fica assim, aleluia, fala a Deus. Não é assim que antigamente era. Graças a Deus não é assim mais. E se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar. É alguém que está falando. Vocês só pensam em pecar, gente. Só pensam em matar. Por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Versículo 8. Não sabe onde encontrar paz. Não entende o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos. E quem o segue não sabe o que é paz. Até o versículo 8. A pessoa, ela começa primeiro, versículo capítulo 59, dizendo: Deus, irmão, não tem um braço curto que não possa te abençoar, não. E o ouvido dele não está fechado que possa te ouvir. Então peça a Deus que Ele vai te dar. Ele está te ouvindo. Mas aí o versículo 2 até o 8, ele está, sabe o que quer dizer isso? Tuim, 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 tuim.
acusando. Ele está te acusando. Agora vamos ver o versículo 9. Olha o segredo, irmão, a Bíblia é linda demais. Agora que ele já mudou a conversa. Agora aqui não é vocês. Agora aqui é o quê? É nós. Ele se colocou no bolo. Olha o que ele diz. Não há retidão no nosso meio. Quer dizer, ele se incluiu também agora. Ó, gente, eu também não sou bonzinho não. Vocês acham que eu sou? Sou não. Não sabemos viver, não sabemos. Já não é não sabem. Vocês não sabem viver de meio justo. Não. Agora ele diz o quê? Nós não sabemos viver de modo justo. Procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Depois essa pessoa agora, ela fala em primeira pessoa, nós, sobre os nossos pecados. Me dá 4 pessoas, vem cá, 4 pessoas rapidinho para mim aqui. Vem cá, 4 pessoas, rapidinho. Vem aqui, Lucas, abre aí. Segura um de um lado, outro de outro. Sobe aqui em cima aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Segura aqui, junto com ele, Loiane. Um segura de um lado, outro segura do outro. Pega o pano branco aqui. Azaf e Miguel. Fica de lá. Abre o pano branco de lá. Isso. Pode chegar um pouquinho mais para frente aqui, assim. Deixa eu mostrar para vocês o que estava acontecendo aqui em Isaías 59. Isso aqui você precisa entender biblicamente. Segura aí. Aí segura assim. Fica assim para frente. Isso. Levanta. Bem alto. Isso. Muito bom. Pode ficar aqui olhando assim na frente. O que está acontecendo aqui? Presta atenção, irmãos. Primeiro esse cara que está falando, esse profeta está dizendo. Não estou aqui questionando a integridade da pessoa que está dizendo, não. Eu estou dizendo o fato. Primeira coisa que essa pessoa está dizendo, ela está tendo consciência do pecado. Aonde ela mora? Aqui, ó, na consciência do pecado. O que essa pessoa tem na vida dela? Consciência de pecado. Consciência de pecado, irmãos, é sempre trevas. É sempre negro. É sempre coisa mal. É sempre a pessoa achando que ela pecou, ela não presta. Eu não sou ninguém, eu não valho nada. Ah lá, usei de novo, fiz isso de novo. Ai meu Deus, eu sou ruim, eu sou mal, eu não presto, eu não isso. Ou a pessoa fica meio relaxada. Ela já é isso aqui tudo, mas ela nunca quer ir para a consciência de Cristo. Aqui é a consciência de Cristo, ó. Cristo já fez por mim, eu sou vitorioso, Ele me ama, aleluia. Eu errei, oh Senhor, obrigado por ter me perdoado. Opa, uma consciência aí, gente. Escondeu na consciência. Está entendendo, querido? Quando eu estou na consciência de Cristo, foi o que Ele fez por mim. Quando eu estou na minha consciência de pecado, é o que eu ando fazendo. Você está entendendo, querido? Então qual era a consciência que esse povo tinha em Isaías 59? Consciência de pecado. Como é que eu vou me chegar a Deus mesmo? Porque, como que eu vou me chegar a Deus? Como que eu vou ter uma consciência de Cristo? É isso que eu quero mostrar para você. Então, irmão, presta atenção comigo. Não fique na consciência do pecado. Saia daqui. Quantos podem dizer amém? Venha para consciência de Cristo. Aleluia. Aplauda aí os meus amigos aqui do teatro. Obrigado, queridos. Aleluia. Obrigadinho, viu? Vocês são 10. Aleluia. Você está me entendendo, meu irmão? Por que esse povo está falando isso tudo em Isaías capítulo 59? É justamente porque eles tinham o quê? Consciência de pecado. Ei, meu irmão, presta atenção que eu vou te dizer. Ficar aqui na consciência de pecado é ruim, hein? É ruim, hein? Uma que você vai ficar sofrendo o tempo todo. E outra, você vai condenar os outros o tempo todo. Porque você vai ver o seu pecado da sua vida, vai querer ver os pecados dos outros também. E aí você vê o seu pecado, fala do seu pecado, fala do pecado dos outros. Presta atenção, meu irmão. Saia da consciência de pecado. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, o que esse povo tinha? Consciência de pecado. Mas por que eles tinham consciência de pecado ainda? Existia uma coisa que os aproximava de Deus. Tinha uma coisa que os aproximava de Deus. Em Levítico capítulo 4, a Bíblia vai me mostrar isso. E vai te mostrar isso. Então vamos ver o que a Bíblia está dizendo.
Levítico capítulo 4, versículo 2. Presta atenção às instruções que era dada por Deus. Mas pastor, não foi Deus que mandou? Irmãos, você tem que entender uma coisa na sua vida. Quero que você entenda isso e guarde no seu coração. Por que então que existiu a antiga aliança? Por que, pastor? Porque o povo quis. Foram eles que quiseram. Deus cercou o povo de tudo quanto é lado. Deus foi abençoando de tudo quanto é lado. Mas eles falaram assim: nós queremos uma lei. Eu quero uma lei porque eu quero seguir a lei. E Deus queria que eles seguissem Ele, não seguissem uma lei. Deus queria que o povo seguisse Ele, não uma lei. Vocês estão entendendo, queridos? Foi por isso que Deus permitiu que a lei viesse. Foi por causa que o povo pediu. Eles achavam que pela lei eles iam ser santos, iam ser justificados, mas a verdade é que ninguém, a não ser Jesus, nunca deu conta de cumprir a lei. Essa é a verdade, pura, nua e crua. Então vamos ver o que Deus ainda ordena para eles. Como que eles, mesmo tendo consciência do pecado, como que eles podiam chegar a Deus? Vamos ver como. Olha aqui. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isto que devem fazer aqueles que pecam, mesmo sem intenção. Não é o pecado premeditado. Mesmo sem intenção. Está entendendo, meu irmão? Não queria brigar com a minha esposa, mas de repente eu xinguei ela. Nossa, aí me machucou, eu fiquei ferido. Por quê? Isso é o Espírito Santo, está dentro de mim, está dentro de você. Nós não precisamos, irmão, de muita coisa para saber quando nós erramos. Não precisamos. Ninguém precisa, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que quando um filho falou mal para o pai, um pai falou mal para o filho, um irmão falou mal do irmão, todo mundo sabe. Não precisa de Espírito Santo, não precisa de um pastor, não precisa de alguém ficar falando do seu pecado, não. O próprio Espírito Santo te alerta quando você erra. Você sabe quando você errou, sim ou não? Todo mundo sabe quando erra, querido. Então presta atenção. Pecou sem intenção, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor. Olha o versículo 3. Eu quero mostrar para vocês 4 classes de pessoa que se pecar sem intenção. O que ele tinha que fazer agora para chegar até Jesus? Então comigo, diga amém. Primeiro é o sacerdote. Se o sacerdote ungido, tem ninguém que não peca não, amém, irmãos? Aleluia. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor o novilho sem defeito, com oferta pelo pecado que cometeu. Então primeiro é o sacerdote. Pecou o sacerdote, errou mesmo sem intenção, vai lá, pega o novilho, pega o bode não, pega o cordeirinho, traz aqui, aí vai ter um ritual que você vai na realidade ser livre de novo e poder chegar-se a Deus. Mas isso só durava 1 ano. Então o cara ia acumulando pecado durante 1 ano. Era bravo, né? Acumula pecado durante 1 ano para depois ele chegar diante do sacerdote e fazer isso aí. Mas se fosse sacerdote, ele tinha que fazer o mesmo trem. Pegava o novilho, levava lá no altar, sacrificava, o sangue derramava e aí cobria o pecado durante 1 ano. Vamos ver outra pessoa aqui. Tem outra pessoa também no versículo 13. Isso. Agora, irmãos, não é só o sacerdote não. Agora é se o povo, toda a comunidade pecasse. Olha para você ver. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando alguns mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Versículo 14. O que ela tinha que fazer? Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado, e eu apresentará a entrada da tenda do encontro. Então, primeira pessoa foi quem? O sacerdote. Segunda pessoa foi quem? Toda a comunidade. Terceiro, vamos ver o terceiro quem é. Agora é se um líder, qualquer líder das tribos de Israel, qualquer líder que fizesse, olha o que a Bíblia diz: se um dos líderes do povo pecar, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor, seu Deus, não se der conta disso, ainda assim será culpado. O que ele vai fazer? Quando perceber o seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito. Presta atenção. E agora, pastor, o último, alguém individualmente, qualquer pessoa que pecasse, vamos ver. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. 28. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem
defeito. Então presta atenção, irmãos. Por que o povo antigamente, Isaías 59, eles pecavam? O que acontecia? Deus parece que se afastava deles. Não era assim que o profeta estava dizendo? Não era assim? É assim essa consciência, infelizmente, é que muitos crentes ainda têm hoje. Pastor, mas eu estou na nova aliança, mas vivo como se estivesse na antiga. Deus está longe de mim. E qual esperança tem para você se Deus estiver longe de você? Qual a esperança que tem para você, meu irmão? Se Deus estiver longe de ti? Nenhuma. Você está entendendo, querido? Então presta atenção. O povo pecava, tinha consciência de pecado. Eles viviam aqui, sempre na consciência do pecado. Deus não quer que nós vivamos na consciência do pecado. Então deixa eu voltar à primeira pergunta que eu te fiz. O que tornava, ou o que melhor, o que te torna aceitável a Deus hoje? O que te torna aceitável? Porque se o pecado ainda está no meio de nós, sim ou não? Infelizmente, a tentação está no meio de nós, sim ou não? Daí, coitado das irmãs, né? As irmãs, coitado dos irmãos, que vivem a vida, que tenta viver uma vida longe de muitas coisas, mas toda hora você liga a televisão só vê coisa errada. Enfim. Então vamos lá, irmão. O que é que fazia-nos ser aceitáveis de novo a Deus? O que nos levava a Deus novamente? Repita comigo: Jesus Cristo é a nossa oferta pelo pecado. Jesus Cristo, faz com convicção, meu irmão. Jesus Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Você está entendendo, querido? Por isso que na nova aliança é melhor viver. Aleluia. Quantos podem dizer amém, irmãos? Sabe, queridos, sempre precisou do sacrifício com sangue. Olha o que Levítico capítulo 17, versículo 11 vai dizer. Já colocou aí? Essa menina está rápida, glória. Pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer o que? Expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Sabe o que é expiar? Expiar do original hebraico significa cobrir. Era igual você tinha lá o seu pecado, você era pecaminoso, você tinha pecado, mas aí você levava o animal, você errava, e aí Deus ficava longe de você quando você errava, mas tinha uma chance de você ter Deus ainda. O que era? Era levar o animal. Quando o animal morria, o animal não tinha problema, ele não tinha pecado, tadinho. O animal não tinha defeito nenhum, não tinha pecado. Mas aí matava o animal, o sangue dele derramava, o que acontecia? Cobria o pecado. Gostou do fantasminha? Olha. Está entendendo, querido? Então cobria o pecado. O pecado estava lá, mas estava coberto. Está entendendo? Quando João olha para Jesus vindo em direção ao Rio Jordão, o que João fala de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para de ficar vivendo lá no passado, ou no pecado que já cometeu há 10, há 20, há 30 anos atrás, e às vezes ainda fica remoendo aquele danado, aquele pecado. Para com isso. Se nem Deus lembra mais, para de ficar remoendo. Oh, aleluia. Se Deus nem Ele joga na sua cara, para que você mesmo fica buscando esse pecado? Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu peguei um martelo e corri para acertar na testa do meu irmão, porque ele brigou comigo. Isso até hoje no meu coração, não consigo me livrar disso, porque está tentando a sua força. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Senhor, eu não quero esse pensamento na minha vida. O Senhor é a minha justiça. O Senhor já tirou da minha vida. Eu sou livre no Senhor, porque o Senhor fez um sacrifício que realmente tirou o meu pecado. Amém, irmão? Está ligado comigo aí? Pode dar glória a Deus, aleluia, amém. Pode pular, pode exaltar, pode glorificar o nome do Senhor. Olha o que Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz. Hebreus 9, 22. Olha, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Por que você acha que Jesus teve que morrer, irmão? Por que Jesus teve que derramar o sangue dele por nós? Para aparecer? Para ser bonitinho? Não.
para tirar o seu pecado, para te livrar do seu pecado. Quantos pode dizer amém? Precisava da oferta, Jesus foi a oferta. Tinha que ser essa oferta o quê? Sem pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Olha como que tinha que ser. Pedro vai falar assim, ó, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pedro diz, ele nunca pecou. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo diz: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Irmão, a Bíblia está dizendo que você foi declarado justo diante de Deus. Amém? Você está entendendo, irmão? Você é justo diante de Deus, ou seja, você é justificado, meu irmão. Acorda, querido, você já é justificado. Exalta e glorifica a Deus. O pecado não tem domínio sobre você. O pecado não pode te causar distância entre você e Deus. Não existe essa conversa, meu irmão. Oh, aleluia. Amém, meu irmão? Você está entendendo, querido? De verdade. Saia da antiga aliança, vá para a nova aliança. Aleluia. Olha o que Hebreus capítulo 4 versículo 15 diz: nosso sumo sacerdote, quem é ele? Jesus. Entende a sua fraqueza, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca o quê? Pecou. Passou por tudo que você passou. Tentação. Olha, irmão, Jesus teve todo tipo de pecado passando na porta dele, mas ele nunca pecou. Para quê? Para poder te representar. Agora eu e você nós damos conta sim, meu irmão, presta atenção em mim. Nós damos conta sim de ficar sem bebida, de ficar sem droga, de ficar sem sexo livre. Nós damos conta de ficar sem todo tipo de pecado nessa vida. Por quê? Não é por causa nossa não, é porque Cristo já pagou o nosso pecado. Aleluia. Ele já nos limpou, ele já nos purificou, meu irmão. Aleluia. Ele sofreu isso, ele não teve pecado. Ele consegue. O que você tem que fazer? Declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Declare isso com essas palavras: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Declare isso. Quantos estão entendendo, irmão? Hebreus 7, 26. Olha o que a Bíblia diz: é de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar mais alto da honra lá no céu. Por quê, irmão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 9 e 10. Deixa eu te mostrar o que Deus fez, irmão. Então acrescentou. Olha o que Jesus disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Mas olha o que Deus fez. Ele cancela a primeira aliança. Você está entendendo? Deus cancelou a antiga aliança. Pastor, mas vou viver sem o Antigo Testamento? Não, meu irmão, você veio pregando o Antigo Testamento todo o tempo. Mas o que o Antigo Testamento serve? Para mostrar o caminho que veria Jesus. O Antigo Testamento é só sombras. Quem conhece sombra? Já viu o que é sombra? Sombra é aquele negócio quando o sol bate aqui, e aí aparece só a sombra lá. A sombra é você perfeitamente? Não. A sombra consegue ver a ruga, consegue ver o tamanho do nariz? Não, né? A sombra consegue ver se o cabelo está grande, está pequeno? Não consegue. A sombra vê só a silhueta. É assim, não é? Do mesmo jeito era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é só a sombra daquilo que viria, que é Jesus Cristo. Então todo o Antigo Testamento serve para quê, meu irmão? Para mostrar que Jesus viria. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Tudo aquelas leis, aquelas coisas, cerimônias, tudo do Antigo Testamento fala de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Não é para nós vivermos lá na antiga aliança. Você está entendendo? Diga amém. Mas o que ele fez? Ele cancelou a primeira a fim de estabelecer ele estabeleceu a segunda para você por amor a ti. Não vão viver mais na antiga aliança. Eu pequei, Deus está longe de mim. Não existe isso. Pois se agora a Bíblia diz que ele mora dentro de mim, como é que ele está longe de mim? Quantos estão entendendo, irmãos?
Foi Paulo que declarou: vós sois o quê? Templo e morada do Espírito Santo. Se Deus mora dentro de você, como é que Ele está longe de ti? Pastor, mas eu não sinto que Ele está perto de mim. Meu irmão, muda o jeito que você está pensando. Você está vivendo na nova aliança com a cabeça na antiga. Creia do jeito certo. Se você crer certo, você vai ter o comportamento certo. Mas se você crer errado, você vai ter o comportamento errado. Quando eu era meio doidinho da cabeça, quando eu era roqueirinho, só um triste. Isso aqui é a minha vida passada sem Cristo, irmão. Uma vida passada sem Cristo é triste. Quando eu era roqueiro, eu era maluco, eu falava assim: esse mundo é injusto, porque a divisão de bens é muito injusta. Então, me dá direito a eu saquear, a eu roubar. Você está entendendo? Eu tinha uma mente errada. Então eu tinha um comportamento também errado. Por quê? Eu pensava errado. Eu achava que eu podia fazer o que eu queria por ser roqueiro, por a divisão de bens ser errada. Eu tenho um tão rico e um tão pobre. A maioria dos roqueiros, a maioria, não são todos não estou generalizando nada aqui, irmãos. Não estou generalizando não. Mas eu era dessa linha, que achava que tudo tinha que ser dividido certinho para todo mundo. Mas não era. Então o que eu fazia? Eu queria fazer justiça com minhas próprias mãos. Dá direito a alguém que está passando fome lá na sua casa e roubar? Não dá, querido. Está entendendo? É isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Não é porque alguém não tem alguma coisa que dá direito a ele fazer o contrário. Dá direito para alguém xingou você, brigou com você, você sair falando mal dele para todo mundo? Dá, irmão? Não. Se eu falar aqui com o Anderson, falar assim: Anderson, você é um cara muito bonito. Está entendendo, Anderson? Você é um cara muito bonito. Aí eu estou brigando com ele. Será que dá direito para ele falar assim, chegar para a irmã: irmã Rosa, pastor falou que eu sou muito bonito. Viu, irmã Elciane? Pastor falou que eu sou muito bonita. Dá direito ele sair falando tudo que eu conversei com ele em particular? Não, ainda mais denegrindo a imagem de alguém? Não, irmão. É isso que a Bíblia está dizendo, querido. Nós somos justos em Cristo, irmão. Então agora, quando eu não tinha Jesus, meu comportamento era: recebi, eu faço. Agora não, querido. Agora é diferente. Você está entendendo? Eu já sou justo em Jesus Cristo. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Está entendendo, meu irmão? Nós hoje vivemos de uma forma diferente. Por isso que Ele cancela a primeira aliança para estabelecer a segunda. Ou então eu não vivo com a cabeça mais lá na injustiça, não. Eu vivo com a cabeça na justiça de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso, querido? Nós precisamos entender a justiça do Senhor, o amor dele por nós. É isso que nos vale. É isso que vai fazer com que a gente seja abençoado. Pois a vontade dele era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Tem gente que acha que santidade, presta atenção nisso aqui, irmão. Tem gente que acha que santidade é um tipo de comportamento. Não, meu filho, santidade é a separação que Deus fez de nós. Deus nos separou para Ele. É isso que significa santidade. E aonde que eu sou santo? Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus. Porque Jesus morreu, eu sou santo mesmo. Quantos estão entendendo? Tem gente que luta para ser santo. Tem gente que luta. Ai, o cara passou correndo na minha frente de carro e não deu nem seta. Aí o que ele acha? Eu não sou santo mesmo não. Santo é só Jesus. A desculpa dele no final é sempre essa. Presta atenção, irmão. Você já é santo. Não tente lutar por uma coisa que você já é. Não lute por isso. Vai te trazer dores. Continue sendo santo. Você é um santo. Você pode até falar errado. Às vezes tem um tipo de atitude que não condiz com a sua santidade, com a realeza, porque você é da realeza, amém? A Bíblia diz que é sacerdote o quê? Real. Então você, além de representar Deus aqui na terra diante dos homens, você também é da realeza, aleluia. Então o seu comportamento é diferente. Por que nós somos assim santos? Por causa do corpo de Cristo, não é por causa do jeito que você anda, não é por causa da roupa que você veste, não é por causa do jeito que você fala, não é por causa disso. Você já é santo por causa do corpo de Cristo, aleluia. Amém, meus irmãos?
por meio da santificação no corpo de Cristo. Aí Deus promete algo para mim e para você, o versículo 17. Olha o que ele promete. E acrescenta, por meio dessa santificação, eu te separei. Eu peguei você estava aqui nas trevas, te separei para mim agora, você é santo, amém? E agora olha a promessa dele, para contradizer aquele Isaías 59:2, e acrescenta, eu nunca. O que é nunca, irmão? O que é nunca? Nunca é nunca, né? Jamais, nunca mais, aleluia. Olha o que ele diz, eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Antigamente lá, o que o povo estava? Nós é mal mesmo, nós faz isso, nós faz aquilo. Agora aqui, o que Deus diz? Eu nem lembro dos seus pecados mais. Eu nem lembro dos seus atos de desobediência. Não vou te jogar na cara. Você está entendendo, irmão? Isso me faz viver com alegria, isso faz viver com motivação, faz viver com expectativa. Isso faz eu acordar amanhã cedo e falar assim, meu papai está me protegendo para eu sair e ter um dia vitorioso, aleluia. Mas se eu acordar achando que ontem eu briguei com a minha esposa, aí eu vou acordar hoje, vou acordar amanhã. Hoje eu briguei com a minha esposa, quebrei o pau. Com qual cara que eu vou acordar amanhã cedo? Derrotado, é ou não é? Derrotado. Mas quando eu acordo sabendo que eu já sou perdoado, Deus não lembra dos meus pecados, eu tenho força para chegar nela e falar assim, amor, sou um ogro mesmo, fui um cara de pau, briguei contigo, me perdoe, minha nega. Amém. Você está entendendo, irmão? O comportamento de quem é da realeza é diferente. O comportamento de quem está na antiga aliança esconde pecado e não pede perdão, porque não sabe pedir perdão. Mas na nova aliança não, eu errei mesmo. Errei, me perdoe, no nome de Jesus. Não é no meu nome não, é no nome de Jesus Cristo, porque eu estou arrependido. Arrepender não é fazer de novo, arrepender é mudar a cabeça. Quantos podem dizer amém? Mas pastor, mesmo assim eu me sinto sujo, distante, e eu sei que estou errado. Como é que eu faço, pastor? Primeira coisa, se arrependa. O que é arrepender, pastor? O que é arrepender, irmãos? É mudança de mente. A palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia. Meta, mudança. Nous, mente. Então é mudança de mente. Só quando você muda a sua mente é que você vai mudar um comportamento. Enquanto você não mudar a sua mente, você não muda o comportamento. Lembra do meu comportamento quando era roqueiro? Eu queria fazer a justiça com minhas próprias mãos, porque eu cria que o certo era aquilo. O que até parece bonito, né, irmãos? Distribuição de renda igual para todo mundo. Nós temos que fazer isso no mundo todo, tal. Parece ser bonitinho, não é? Mas só que os meios estavam errados. Eu queria saquear, eu queria mudar, eu queria roubar, eu queria colocar isso na cabeça das pessoas. Errado. Então, quando eu mudei meu jeito de pensar, meu comportamento mudou. Amém? Primeira coisa, arrependa. Segundo, abandone o estilo de vida. Abandone esse estilo de vida. Primeiro, você só vai abandonar um estilo de vida, irmão, se você mudar sua mente. Enquanto você não mudar sua mente, você nunca vai mudar primeiro. Sabe aquela pessoa que vive lutando para fazer dieta? Não é deixar de fazer comida. Não é deixar de comprar rapadura. Não é deixar de fazer a torta. Não é. É o que? Primeiro é mudar a mente. É que mesmo você vendo aquela torta gostosa, você fala assim, não posso tocar, porque senão vai me fazer mal, vou engordar mais, estou na dieta. Está entendendo, querido? Então primeiro tem que mudar a mente, para depois o comportamento. Então eu primeiro mudo a mente, depois o comportamento. Primeiro eu arrependo, depois eu abandono este estilo de vida. E terceiro, pastor, siga confiante em Jesus, porque Ele já conquistou todas as coisas por você. Só Gálatas capítulo 5, versículo 1. Tinha 5 referências aqui, mas eu vou ler só uma. 2. Presta atenção, irmão. Primeiro é o que? Arrepender. Segundo, abandonar. Terceiro, permaneça firmes nessa liberdade. Cristo te chamou para ser livre, irmão. Ninguém te condene. Ninguém te condene. Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Para que servia a lei? Para mostrar que você é pecador. A lei é um espelho. Você já viu um espelho? Quem já foi na frente do espelho? O espelho só reflete aquilo que você é.
Não adianta se olhar para o espelho e falar assim: cresce cabelo, vai, anda cabelo.